irmãos, nesta manhã nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para a nossa vida cristã, que é mortos para o pecado e santificados para a lei. Deve estar aí na tela, ou estava pelo menos. E o texto que vamos tratar desse assunto está em Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 14. Gostaria de convidá-los, então, a que abrissem a Escritura Sagrada. Pastor William está sem tradutor aí. Romans chapter 6. Ok? Romanos capítulo 6, do verso 1 em diante. Vamos ler então a palavra do Senhor. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pela morte, na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir que Deus fale ao nosso coração. Pastor Josafá, nos eleva a Deus essa oração, pedindo que a nossa mente seja levada cativa à Escritura. Oremos. Humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Redentor, Salvador, buscamos a tua face em oração, nesses momentos que antecedem a exposição da tua palavra. Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Nós não merecemos absolutamente nada. Nós não merecemos que tu fales conosco. Somos maus, temos pecado contra ti. Mas, Senhor, rogamos que por meio de Cristo, da sua justiça, do seu sangue, o Senhor tenha piedade de nós e não nos retribua consoante as nossas iniquidades. Amém, Senhor. Mas seja gracioso, Senhor, e nos abençoe. E tome o teu servo e use-o, Senhor, na força, na sabedoria que vem de ti mesmo, no poder do teu Espírito Santo. E faze, Senhor Deus, que pela tua graça haja nesse momento aquela operação do teu Espírito Santo e poder
nas nossas vidas, nos nossos corações e na instrumentalidade do teu servo. Rogamos assim para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Meus irmãos, nós chegamos ao capítulo 6 da carta aos Romanos. Estamos à terceira parte da carta, dessa carta maravilhosa, magnífica. E nós já temos visto que a primeira parte fala da depravação de toda a raça humana, de gentios e judeus. Nós vimos que todos eles estão debaixo da justa condenação de Deus, porque Deus está irado contra o pecado. Vimos isso do capítulo 1 até metade do capítulo 3, mas eu deixei o capítulo 2 para o presbítero Vinícius, como ele já mencionou. A segunda parte trata sobre a justificação pela fé, mediante a obra de Jesus, a despeito da lei. Falamos muito disso ontem à noite, que a nossa justificação, ela acontece a despeito da lei. A terceira parte desta carta é a santificação, isto é, a maneira como os pecadores justificados devem viver para o Senhor. E essa parte vai do capítulo 6 até o capítulo 8 de Romanos. Paulo encerrou o capítulo 5 dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os irmãos conhecem muito bem esse versículo, está lá no capítulo 5, verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há nenhum problema nesse versículo, óbvio que não. O problema é que alguém poderia entender mal essas palavras e pensar, imaginar, que isso seria uma licença para que um crente pudesse viver pecando. O pensamento seria o seguinte: se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar mais, para que experimentemos mais ainda da graça de Deus. Esse poderia ser o pensamento. Em outras palavras, a implicação deste pensamento é que a doutrina da justificação pela fé acabaria levando as pessoas a se sentirem à vontade para pecar, porque sabem que Deus lá no fim vai perdoá-las, porque onde há pecado, há graça. O pastor William ontem introduziu um pouco desse assunto, eu achei que ele não fosse deixar nada para mim, mas ele desenvolveu uma boa introdução, e é isso que eu quero falar hoje, nesta manhã. Mas diante desse pensamento equivocado, nós devemos então considerar algumas coisas que Paulo vai revelar aqui no capítulo 6. Em primeiro lugar, nós devemos ter em mente a relação do crente com o pecado. Como é que nós nos relacionamos com o pecado? Embora justificados, nós ainda somos pecadores. E qual é a nossa relação com o pecado? Versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Megenoito, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Paulo aqui começa com uma pergunta retórica. Que diremos, pois? Vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? E a resposta de Paulo, irmãos, é muito enfática, eu mencionei isso ontem. É a negativa, a forma mais negativa e intensa da língua grega é megenoito. De modo nenhum. Viver no pecado para experimentar mais da graça de Deus, diz Paulo, de jeito nenhum. Isso é impensável. Com essa resposta, o que Paulo está afirmando é que um crente que vive pecando, irmãos, é uma contradição de termos. Ou ele é crente, ou ele vive no pecado. Mas ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, é uma contradição. Por outro lado, o que Paulo estaria ensinando aqui seria o perfeccionismo espiritual. O crente tem que ser perfeito espiritualmente.
Paulo está dizendo que é possível alcançar um grau tal de santidade e espiritualidade que o crente não peca mais? Será que Paulo estaria ensinando isso? É óbvio que não, embora há quem pense assim. Nem os reformadores, nem os puritanos jamais ousaram pensar algo assim. E nós sabemos que, embora perdoados e salvos, o pecado ainda habita em nós. Isso está claro em Romanos capítulo 7. Nós chamamos isso de a velha natureza humana, adâmica. Em nós ainda habita o velho homem. Mas, por outro lado, o conceito de que o crente, ele pode viver pecando a cada segundo, irmãos, é um equívoco. Às vezes a gente vê crente orando na igreja e dizendo assim: Senhor, nos perdoa porque nós pecamos em todo o tempo. Opa, peraí. É um conceito equivocado. E os dois radicais estão errados. Tanto o perfeccionismo, quanto essa ideia de que o crente pode viver pecando a cada instante. O verdadeiro cristão, irmãos, ele não vive pecando como prática habitual da sua vida. O pecado, quando e se acontece, ele tem que ser visto como um acidente na vida do crente. Esse é o padrão bíblico. O pecado, ele não pode ser a marca da vida de um cristão justificado, convertido, salvo e que tem sido santificado pela palavra do Senhor. Deixe-me tentar ilustrar isso. Logo que eu me casei e entrei no ministério, 2 anos depois, nós fomos assaltados. E foi um momento terrível da nossa vida. Graças a Deus ainda não tínhamos filhos naquele momento. E foi menos pior a situação do que poderia ser. E nós oramos então, eu e Michele, pedindo a Deus direção para comprarmos uma casa num condomínio muito simples que tinha ali no extremo de Guarulhos. Na época eu era pastor lá. E nós tínhamos pouquíssimos recursos naquela altura da vida. Mas o Senhor nos abençoou e nos deu graça e nós compramos uma pequena casa. Era uma casa geminada, aquelas casas pequenas, sobradinhos, né? Um ao lado do outro. Mas nós não tínhamos uma área coberta para a lavanderia, para botar a máquina, para secar a roupa, enfim. E nós fizemos um orçamento para fazermos um telhado e o orçamento ficou muito caro. E era inviável para nós, naquele momento, realizar aquela obra. Então, eu e Michele, nós bolamos um projeto. Pegamos um papel, desenhamos um telhado, fizemos um orçamento na madeireira e vimos que era possível construir um telhado nós mesmos e sem YouTube. Não tinha naquela época YouTube, eu acho, para essas coisas. Então, eu tomei umas ferramentas emprestadas com um irmão da igreja que gosta disso. Nós cortamos a madeira, invernizamos a madeira e começamos a instalação do telhado. Era um telhado pequeno, ele tinha 4 metros de largura por 2 de comprimento. Então nós colocamos as vigas principais, aquelas vigas grossas. Depois colocamos as vigas intermediárias. Tudo sem prego, até aquele momento usando parafuso. Tudo parafuso. E a minha esposa era a minha auxiliadora idônea. A mulher sábia edifica o seu lar. Em todos os sentidos. E Michele segurava a madeira embaixo, enquanto eu parafusava em cima, usava uma chave de torque, e rapidamente fomos construindo o telhado. Era uma semana muito quente, eu não me lembro agora que época do ano era, mas estava muito quente, muito calor, e fazia muito sol. Foi um trabalho muito duro. Mas enfim, chegamos na parte que tínhamos que colocar as ripas, onde as telhas ficam apoiadas diretamente. Aquelas ripas, aquelas madeiras mais fininhas. E quando a gente chega nessa parte, você tem que usar pregos, não dá para usar parafuso. Então, eu tive que ser um exímio pregador. Não tem outra coisa para dizer. E eu percebi que eu também podia pregar fora do púlpito. E passei, então, a pregar cada uma daquelas ripas, e fui pregando. E você sabe que quando você prega muito, uma hora ou outra você acerta o seu dedão. Você sabe disso? É uma dor tremenda, é horrível. Mas naquela manhã toda, eu estava ali com o dedo diante de um martelo terrível, tendo que segurar um prego miseravelmente pequeno. Isso é terrível, é horrível.
Mas a boa notícia é que naquela manhã toda de trabalho, eu acertei o meu dedão apenas uma vez. E eu me lembrei sempre do que meu velho pai dizia. Quando a gente ia martelar um prego e errava, ele dizia, tá ventando, né? Ele sempre dizia aquilo, e aquilo me veio à cabeça muitas vezes enquanto eu fazia aquele trabalho. Mas por que eu estou contando isso? Porque aqui tem uma verdade muito grande. O pecado na vida do cristão, ele tem que ser um acidente de trabalho, mas ele não pode acontecer a todo momento. Imagine se eu martelasse o meu dedão a cada prego. No final do telhado eu estaria sem dedo, obviamente. É isso que Paulo está dizendo aqui, que nós não podemos viver pecando. O pecado tem que ser um acidente na vida cristã. Mas nós também não podemos esquecer de que a tentação não é pecado. Tem alguém pregando aqui atrás. E sim, dar lugar a ela. Alguém pode estar sendo fortemente tentado em várias áreas da vida. Mas isso é uma coisa. Outra coisa diametralmente oposta é viver na prática do pecado. Eu disse que tinha alguém pregando. E não sou eu. Mas o ponto de Paulo é que quem vive no pecado é porque não nasceu de novo. Portanto, meus amados irmãos, para Paulo, a graça, notem bem isso, ela não é um cheque em branco. A graça não é uma licença para viver como eu quero. A graça não é um parque de diversões mundanas. A graça, irmãos, ela custou muito caro. A graça custou o sangue de Jesus. Então Paulo diz, use-a bem, use-a para a glória de Deus. Paulo é claro, haveremos de pecar para que a graça seja mais abundante? Não, de modo nenhum. Que Deus nos livre de transformar a graça em desgraça e a liberdade em libertinagem. Por isso, irmãos, nós devemos rejeitar veementemente aquele pensamento, notem bem, de que existe um crente carnal. Isto é, um crente que se diz crente, mas que vive segundo a sua carne, segundo a sua vontade e segundo os seus desejos. E talvez você já tenha ouvido isso. É um crente carnal. Isso é um equívoco, irmãos. É um equívoco. É um pensamento corrompido, distorcido da graça. E por que não dizer que é um pensamento demoníaco? Mas você poderia dizer, mas pastor, Paulo chama os crentes de Corinto de carnais. É verdade, é verdade. Mas o sentido de carnal ali não é uma pessoa, um crente convertido que vive na prática do pecado. Carnal ali quer dizer infantil. Leite vos dei a beber, porque ainda não podiam suportar alimento sólido. Vocês são infantis na fé. Mas aqui mesmo, irmãos, Paulo deixa claro esse pensamento. Se você olhar na próxima página da sua Bíblia, no capítulo 8 de Romanos, versículos de 5 a 9, Paulo diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso mesmo, o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, não existe um crente carnal. Um crente carnal, entre aspas, é um crente não convertido. Mas Paulo diz no verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então, irmãos, a carne é oposta ao Espírito. E nós não podemos viver para servir o pecado, mas para servir ao Senhor. Portanto, amados irmãos, um verdadeiro crente, eleito por Deus antes da fundação do mundo, justificado, redimido e salvo pela fé em Jesus, santificado pelo Espírito, ele não pode jamais
viver na prática do pecado. O pecado é para ser odiado e não para ser amado. Essa tem que ser a nossa relação com o pecado. Mortos para o pecado. Em segundo lugar, devemos ter em mente a nossa condição espiritual. Versículos de 3 a 7. Eu já li a passagem. Paulo está afirmando nessa passagem que o crente, ele não pode viver pecando, porque ele já morreu para o pecado. E essa morte, ela se deu na morte de Cristo Jesus. Se somos de Cristo, recebemos os benefícios decorrentes da morte de Cristo, bem como da sua ressurreição. Se já morremos com Cristo para o pecado e ressuscitamos com Cristo para Deus, então nós temos que viver uma vida nova, diferente, com novas práticas. Isso significa, portanto, irmãos, que nós já vencemos o pecado e, portanto, não estamos mais debaixo do seu domínio. Meus amados irmãos, é por causa desse fato que nós podemos resistir às tentações que nos sobrevêm, porque nós já vencemos o pecado. Mas a pergunta que alguém poderia fazer a Paulo é: mas Paulo, quando é que fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo? No mesmo dia em que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. Lá naquela maldita cruz, o Senhor Jesus nos justificou diante de Deus. E Ele levou consigo os nossos pecados. É isso que Ele afirma em Isaías capítulo 53, versículo 11. Falando do Messias, do servo sofredor, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as suas iniquidades levou sobre si. Os nossos pecados foram sepultados com Cristo no dia da sua morte. E a implicação disso, amados irmãos, é que eu e você não estamos mais debaixo da ira de Deus. E não só isso, nós podemos ter a vitória sobre o pecado. A cruz é o símbolo da justificação e da santificação. A cruz é o símbolo de uma velha vida que foi enterrada, assim como fez Jacó, enterrando os ídolos do seu lar debaixo daquele madeiro. E ao mesmo tempo, a cruz é símbolo de uma nova vida, vivida para a honra e para a glória do Senhor Jesus. A cruz é símbolo de morte, mas também é símbolo de vida. É símbolo de pecado morto, mas é símbolo de santificação. Nós somos crucificados com Cristo, para que a nossa velha natureza fosse subjugada e fosse vencida. A vitória sobre o pecado, irmãos, está na cruz, e não em mim, e não em você. Entenda isso, guarde isso no seu coração. Não é pelos seus méritos que você vai vencer o pecado, não é pela sua força, não é pelo seu conhecimento, é pela cruz de Cristo. Mas Paulo ainda diz que nós somos batizados em Cristo Jesus à sua morte. Versículo 3. O batismo aqui nessa passagem não é uma referência àquele ritual visível de entrada para a fé cristã. Aquele ato em que nós derramamos água, aspergimos água sobre a cabeça de alguém. O batismo aqui, ele representa a nossa união com Cristo. E não somente na morte, mas também na sua ressurreição. Versículos 4 e 5, ele diz: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, isto é, na união com Cristo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos, perceba que o sentido de batismo é união, se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que Paulo está dizendo, irmãos, nesses versos, é que quando Cristo morreu, Ele morreu como meu representante. E o que aconteceu com Ele, aconteceu comigo e com você também. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, eu e você morremos com Ele. Ele morreu para o pecado, eu e você morremos com Ele. Ele foi sepultado, eu e você fomos sepultados com Ele. Mas Paulo diz que, em contrapartida,
quando Jesus ressuscitou glorioso para uma nova vida, eu e você ressuscitamos com Ele. Quando o Senhor Jesus vence o pecado, eu e você vencemos com Ele o pecado. Vocês entendem as implicações da nossa união com Ele? Quando Ele morre, nós morremos. Quando Ele ressurge, nós revivemos para uma nova vida. A conclusão de Paulo, irmãos, é arrebatadora. Versículos 6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. O nosso velho Adão, a nossa velha natureza, o nosso pecado, aquele que reinava sobre nós, foi destruído. Ora, verso 8, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. O nosso velho homem, a nossa velha natureza, o nosso velho Adão, tudo foi crucificado com Cristo. Assim o nosso corpo, outrora vendido ao pecado, ele foi destruído na morte de Cristo. De tal modo, irmãos, que nós já não somos mais escravos do pecado. Não somos mais. Em terceiro lugar, devemos ter em mente o desafio de uma nova vida. Versículos de 8 a 14, ou melhor, de 8 a 13. Dos versos 8 a 10, Paulo afirma que estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Essa morte aconteceu de uma só vez na cruz do Calvário. Veja o que diz o verso 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Acabamos de falar disso. Mas a morte da velha natureza, irmãos, vejam, entendam isso, não é o fim da vida cristã, mas o início de uma nova vida. Não quer dizer que a minha velha natureza morreu com Jesus, quer dizer, está tudo resolvido. Não, é apenas o início de uma nova jornada. E Paulo diz isso 2 vezes no versículo 10. Mas quanto a viver, vive para Deus. E agora no versículo 11, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa nova vida implica primeiro no fato de que o pecado não reina mais sobre a nossa vida. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Eu quero que os irmãos entendam que Paulo está personificando o pecado ao falar dele como um rei que quer reinar sobre o nosso corpo. Ele vê o pecado aqui como um grande rei. O pecado, ele quer dominar sobre a existência humana por meio dos membros do corpo, os instrumentos de iniquidade. E aí você fala, mas que membros são esses? É óbvio que aqui é uma referência não exatamente às mãos, aos pés, aos olhos, mas às faculdades do homem, as faculdades mentais e espirituais do homem. Desse modo, o pecado como um rei, ele habita em nós. Ele quer assenhorar-se daquilo que nós somos, do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma, para semear a iniquidade e destruir o mundo. Em outras palavras, o rei pecado quer nos usar como seus instrumentos. E nós sabemos que o pecado, na queda de nossos pais, ele tomou conta de toda a raça humana, levando a raça humana à morte e à condenação eterna. Mas Paulo diz no verso 12, não reine o pecado na sua vida. Isto é, nós não podemos ceder e obedecer ao pecado. E por quê? Porque somos fortes? Porque somos espirituais? Porque somos inteligentes e profundos conhecedores da teologia reformada? Não, irmãos, é claro que não. É porque nós morremos para o pecado. Ele pode gritar o quanto quiser, mas nós estamos mortos para ele. O rei pode dar ordens ao seu escravo, mas o seu escravo não precisa obedecê-lo, porque o escravo está morto, liberto. Conta-se que certa vez, Agostinho,
famoso teólogo da igreja cristã no século IV, depois da sua conversão, e você sabe que ele viveu uma vida muito depravada e libertina, ele fez de tudo, era um homem extremamente corrompido. Diz que certa vez ele estava andando pelas ruas de Hipona, e uma de suas ex-amantes passou a caminhar atrás dele, e passou então a gritar insistentemente: "Ei, Agostinho, sou eu! Ei, sou eu!" E Agostinho apertou o passo, e ela continuou gritando insistentemente: "Ei, sou eu!" E bastante incomodado, Agostinho parou, olhou para trás e disse para ela: "Mas não sou eu." É exatamente isso que nós devemos fazer quando o pecado nos chamar e nos tentar seduzir. Nós temos que dizer a ele: "Não sou eu." Ou, se você preferir, na linguagem do apóstolo Paulo: "Não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, isto é, como pecador que ainda sou, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou." Tem uma história interessante de uma menininha que queria muito fazer a sua pública profissão de fé. E ela chegou para o pastor e disse: "Pastor, eu quero publicar a minha fé em Jesus." E o pastor então perguntou a ela: "Você já recebeu Jesus como seu Salvador?" E ela disse: "Sim, pastor, eu creio que Ele é meu Salvador." Então o pastor lhe perguntou novamente: "E se o diabo bater na porta do seu coração?" Então ela respondeu: "Eu peço a Jesus para abrir a porta." Interessante, não é? Ou seja, Ele é quem vai resolver isso, não eu, mas Ele. O puritano Matthew Henry disse o seguinte: "Aquele que está morto está separado de seus companheiros, de sua convivência, dos seus negócios, prazeres, ocupações anteriores. Ele não é mais o que era, ele não faz mais o que fazia, ele não tem mais o que tinha. A morte provoca uma mudança poderosa. Tal mudança, de fato, a santificação causa na alma, cortando toda a correspondência com o pecado." Ou seja, um crente realmente convertido, ele coloca de lado toda a sua vida mundana e pregressa, para viver uma nova vida para a glória de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que nós somos chamados a usar a nossa vida não mais para o pecado, mas para Deus. Volte os seus olhos para o versículo 13. Se de um lado o pecado não pode mais reinar na nossa vida, do outro lado Paulo diz: "Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado." A sua mente, o seu coração, as suas vontades, os seus desejos, como instrumentos de iniquidade. Mas, e eu gosto quando acontecem essas palavras que mudam o curso do texto, esses poréns e todavia, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, em outras palavras é: tudo que pensamos deve ser para o Senhor. Tudo que sentimos, as nossas afeições, devem ser para o Senhor. Tudo aquilo que fazemos deve ser para o Senhor. Aquela nossa velha vida, que antes era usada para todo tipo de maldade, agora deve ser usada para a glória daquele que nos justificou e que nos santifica. Ontem eu contei uma parte da minha história, eu falei um pouco da minha conversão. Eu quero contar o que aconteceu depois da minha conversão. Antes da minha conversão, eu era um católico, praticante que amava 3 coisas: jogatina, jogar cartas, jogar futebol, e não estranhem, isso era coisas do interior, e colecionar caixinhas usadas de cigarro.
Então a gente vivia andando pelas ruas, catando caixinhas e guardando-as. E desde a minha pré-adolescência até a adolescência, eu cresci nas portas dos bares, jogando cartas. Eu saía da missa e ia direto para os bares. Aos domingos eu jogava futebol e eu colecionava caixinhas de cigarro. Aqueles eram os ídolos do meu coração, eram as coisas que me moviam. E eu tinha um grupo de amigos com quem eu partilhava tudo isso e outras coisas, das quais eu tenho vergonha e não me orgulho. Mas depois da minha conversão, eu entendi pelo estudo da lei de Deus, que aqueles velhos hábitos tinham que morrer na minha vida. E então eu tomei algumas decisões muito importantes na minha caminhada cristã. A primeira coisa que eu fiz foi ir num terreno baldio e queimar todas as minhas caixinhas de cigarro. Depois, eu deixei aos poucos de frequentar aquele círculo de amizade. Eu já não tinha mais prazer naquilo. Mas dali em diante, tudo aquilo que eu tinha era para o serviço do Senhor. A minha alegria estava em estar entre os crentes da igreja, cantar, compartilhar, orar, evangelizar, distribuir folheto e assim por diante. A igreja onde me converti era uma pequena igreja no interior, era uma igreja carente de pessoas. E só havia ali um jovem que tocava um pouco de violão. E eu me lembro que um dia, olhando para a necessidade premente da igreja, eu disse ao Senhor, Senhor, me ajuda a tocar esse instrumento, para que eu possa ajudar nos trabalhos semanais da igreja. E em pouco tempo eu estava arranhando o violão, tocando alguns hinos, nos trabalhos que nós tínhamos ao longo da semana, aquelas reuniões de oração nos lares. E a minha alegria dali em diante era servir a Deus, era viver para a glória de Deus. O meu maior prazer é estar na igreja, na companhia dos crentes. Saíamos do culto, íamos para a casa de algum crente comer, falar de coisas alegres, orar juntos e assim por diante. Meu desejo, pastor Josafá, era sair de porta em porta, pregando o evangelho, levando as pessoas a Jesus Cristo, distribuindo folhetos, discipulando as pessoas. A minha alegria estava naquilo. E eu me lembro, pastor, que muitas vezes, debaixo de um sol de 40 graus na minha cidade, eu saía com uma mochila nas costas, cheia de folhetos, entregando de porta em porta. Foi a partir dali que eu senti o chamado de Deus para o ministério. Porque no fundo do meu coração eu sabia que eu não queria fazer outra coisa, senão pregar as Escrituras e falar do amor de Deus que muda os nossos corações. Meu querido irmão, nunca perca de vista que a luta contra a velha natureza é apenas um lado da moeda, porque o outro lado é uma vida de consagração e serviço a Deus. Ofereça a Deus tudo aquilo que você tem, ofereça o seu melhor para o Senhor. Em último lugar, em quarto e último lugar, nós devemos ter em mente uma promessa gloriosa. Eu quero que você olhe comigo para a cereja deste bolo que Paulo nos presenteia nesta manhã, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Essa tremenda passagem, irmãos, termina com uma promessa gloriosa, uma garantia para cada um de nós, que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, daquela lei que nos condenava, e sim da graça. O pecado, ele não é mais senhor, não é mais dono das nossas vidas. E a razão disso é que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. John Stott disse que estar debaixo da lei significava estar sob a condenação por não obedecê-la perfeitamente. E nós sabemos bem que ninguém jamais conseguiu cumpri-la perfeitamente. Por outro lado, diz John Stott, estar debaixo da graça
é reconhecer a nossa total dependência da obra de Cristo para a salvação e assim ser justificados ao invés de condenados. Viver debaixo da graça é entender que debaixo da lei ninguém pode agradar a Deus, porque jamais alguém conseguirá satisfazer plenamente as suas exigências. Em outras palavras, viver debaixo da graça é viver na mais completa dependência de Deus para a nossa salvação e para a nossa santificação. Por isso, irmãos, não podemos jamais esquecer que não é só a salvação que é pela graça, mas a santificação também. Tudo é pela graça. Às vezes nós caímos no perigo de criar uma separação, uma dicotomia e pensar assim, não, a salvação é pela graça, mas a salvação depende de mim. Isso é um erro. Porque tanto a justificação quanto a santificação é graça de Deus para nós. E nós não podemos jamais perder isso de vista. É interessante que Paulo termina o texto da mesma forma que ele começou. O versículo 1 diz assim: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E a resposta de Paulo é não, porque a graça me livra do domínio do pecado. É assim que ele encerra o texto. Mas vejam, irmãos, essa graça ela não é barata. Não é uma graça que nos encoraja a viver como nós queremos. Essa não é a regra da Bíblia. A graça das Escrituras nos faz anelar por uma vida mais santa, mais piedosa, mais dedicada e consagrada ao Senhor. Aliás, Hebreus diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. O cristão verdadeiro, ele não vive na prática do pecado. Nós precisamos odiar o pecado e amar ao Senhor, amar a sua palavra, amar a sua lei. Os antigos puritanos, eles tinham uma frase interessante. Eles diziam assim: não pela lei, mas para a lei. Ou seja, nós não fomos salvos por meio da lei, e jamais poderíamos. Mas uma vez salvos pela graça, fomos salvos para amar e obedecer a lei do Senhor. O puritano, e na minha opinião, dos melhores, lá no seminário onde eu leciono, no JMC, eu leciono o filé mignon do primeiro semestre, digamos assim, que é a teologia da vocação. Os alunos chegam no seminário e a primeira matéria que eles têm, teologia da vocação. E como parte das minhas exigências da matéria, eles precisam ler o Pastor Aprovado, ou The Reformed Pastor, que é o título em inglês, o pastor reformado. Embora reformado ali não tenha o sentido de reformado calvinista, mas é o pastor reavivado. Esse seria o sentido mais próprio da tradução. E os alunos são obrigados a ler o Pastor Aprovado. Ou foi lançado pela editora Cultura Cristã como Manual Pastoral de Discipulado. Não tem nada a ver com o título, mas também tem uma ideia em si. Mas o Richard Baxter, ele escreveu uma coisa muito interessante. Ele disse assim: a firmeza da conversão e da santificação é de tamanha importância que o nosso cuidado e diligência em confirmá-las nunca poderão ser consideradas demasiadamente excessivos. Olha que interessante. Ou seja, eu nunca posso me cansar de viver uma vida santa na presença de Deus. Em outras palavras, nunca ache que você já chegou num nível espiritual e você não tem mais nada para aprender e mais nada para se santificar. Cuidado, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Portanto, irmãos, nós devemos tornar a lei do Senhor a nossa fonte de meditação todos os dias, como disse o salmista. E eu amo essa passagem. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Salmo 119, versículo 97. Mas santificação, irmãos, não é algo automático, pelo contrário.
Nós devemos buscá-la todos os dias. Por isso a teologia chama de santificação progressiva. Ou seja, a cada dia eu tenho que crescer mais em santificação. Hoje eu tenho que ser mais santo do que eu era ontem. E amanhã eu tenho que ser mais crente, mais santo do que sou hoje. Eu lamento muito, irmãos, que muitos crentes vivem, se alimentam apenas de postagens devocionais, de 3 ou 4 linhas, ou 2 ou 3 parágrafos no Facebook, ou no Instagram, na internet, seja onde for. Mas isso não é suficiente, irmãos. Nós precisamos fazer muito mais do que isso. Nós precisamos buscar a lei do Senhor, meditar nela, torná-la o nosso padrão de vida. A lei do Senhor tem que governar tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos e tudo aquilo que nós fazemos. E nós precisamos fazer tudo isso, irmãos, regados a uma vida de oração na presença de Deus. Pastor Josafá tem um amigo que é nosso amigo em comum, pastor Nelson Marino. É um grande pregador das Escrituras. Ele tem sido o meu mentor por muitos anos no ministério, e eu louvo a Deus pela vida dele. Mas um dia desses ele foi pregar na minha congregação. E ele disse uma coisa que, no primeiro momento, as pessoas arregalaram os olhos. E ele disse assim: eu não perco tempo, o meu tempo, lendo a Bíblia, porque eu oro a Bíblia. Ou seja, eu não leio apenas por ler, porque isso é legalismo. Eu oro as Escrituras. Eu leio em espírito de oração, para que aquilo tome conta do meu coração. Na minha conversão, as pessoas diziam: você tem que ler toda a Bíblia, você tem que ler 5 capítulos, 3 capítulos todo dia, 5 capítulos, isso é bom. Mas, irmãos, eu não sou muito apegado a isso, não. Eu leio e vou lendo as Escrituras, até que aquilo faça sentido no meu coração, e o meu coração comece a arder pelas Escrituras. Eu me lembro daquela passagem de Lucas 24, quando os discípulos de Emaús estavam voltando de Jerusalém tristes, porque achavam que Jesus tinha morrido e não tinha ressuscitado. E então Jesus aparece a eles no meio do caminho, e Jesus então perguntou: por que vocês estão tristes? Mas o senhor é o único que não leu Jerusalém News? O senhor não sabe que Jesus morreu? O senhor está à parte dessas coisas? Aí ele disse: nécios e tardos de coração. E então a Bíblia diz que Jesus começou a pregar para eles. E Jesus pregou-se a si mesmo a eles. E ele começou pela lei, passando pelos salmos e pelos profetas. Então, quando eles chegaram naquele pequeno vilarejo de Emaús, eles celebraram a ceia, eles partiram o pão, e os seus olhos abriram e eles reconheceram que era o Senhor Jesus. Então a Bíblia diz que imediatamente o Senhor deixou aquele lugar e foi para um outro lugar. E então um olhou para o outro e disse assim: porventura não nos ardia o coração quando Ele nos expunha as Escrituras? Meus irmãos, é isso que tem que acontecer conosco quando nós lemos as Escrituras. Nós não precisamos que o Senhor Jesus venha a nós e faça uma exposição dEle. Mas toda vez que nós vamos às Escrituras, nós vamos à lei do Senhor, o nosso coração tem que pegar fogo, o nosso coração tem que se abrasar pela palavra do Senhor. Nós não podemos ser legalistas na leitura da lei, mas temos que lê-la com amor, com devoção. Qual foi a última vez que você leu sinceramente a Bíblia e aquilo ardeu, pegou fogo lá dentro do seu coração? Deixe-me dizer uma coisa aqui. O nosso seminário JMC é um seminário muito centrado, muito firme nas Escrituras. Mas ele tem sido conhecido, muitas vezes erroneamente, por ser às vezes um seminário, as pessoas dizem assim, que só forma teólogos. E na semana passada eu estava corrigindo o trabalho de um aluno em teologia da vocação. E eu peço que no final da prova de um estudo dirigido,
ele deixa um comentário sobre a matéria. E aquele aluno escreveu: eu vim para o seminário achando que aqui era um seminário frio e que só formava teólogos. Mas foi o lugar onde eu encontrei mais piedade em toda a minha vida. Porque o que mais se enfatiza aqui é vida de leitura da palavra e vida de oração. É isso que precisa acontecer conosco, irmãos. Nós não podemos nos prender a uma teologia fria, grosseira, sossa, mas uma teologia viva, com oração e com piedade. Eu não posso simplesmente me voltar para a lei e conhecer a lei e saber os seus preceitos, mas eu tenho que amar essa lei e regar esse amor em oração diante desse Deus, porque senão eu me tornarei um fariseu e um simples legalista. O amor à lei, irmãos, não pode ser um legalismo, tem que ser devoção nos nossos corações. Deixe-me concluir a mensagem. Eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, dê valor à graça de Deus. Jamais viva como se a graça do Senhor sobre a tua vida fosse uma coisa barata, sem valor. Jamais se esqueça que ela custou o sangue de Jesus. E se você pecar, arrependa-se, peça perdão a Deus, busque viver de forma diferente. Não se acostume ao pecado. O pecado tem que ser um acidente, não um hábito. Você se lembra de John Newton? Aquele ex-escravagista, traficante de escravos, se converteu ao Evangelho e se tornou um grande pregador do Evangelho. Mais tarde ele veio a compor aquele hino mais cantado nos países de fala inglesa, Amazing Grace, maravilhosa graça. John Newton, já no final da sua vida, ele estava cego, já próximo à sua morte. E John Newton escreveu o seguinte: eu sei que não sou o que deveria ser. Eu sei que não sou ainda o que um dia eu serei. Mas eu também sei que não sou mais aquilo que um dia eu fui. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, dedique toda a sua vida ao Senhor. Dê a Ele o melhor dos seus pensamentos, o melhor do seu tempo, o melhor dos seus recursos, o melhor dos seus planos, o melhor de tudo. Consagre a Deus a sua vida. Quem sabe você, irmão, irmã, tem vivido um cristianismo morno, um cristianismo indiferente, um cristianismo apático. Mas eu quero encorajá-lo nesta manhã a retomar a sua comunhão com o Senhor. Volte a ler a lei do Senhor. Não pela lei, mas para a lei. Volte a meditar na lei do Senhor todos os dias. E se eu fosse você, eu começaria com o Salmo 119. Eu começaria com o Salmo 119. Volte a orar por santificação. Volte a orar a Deus por uma vida mais piedosa. Aliás, uma das grandes marcas do puritanismo era a ênfase numa vida de piedade. Em terceiro lugar, eu quero dar a vocês finalmente uma palavra de encorajamento. Você não está mais debaixo do pecado. Você não tem mais que ceder ao pecado, só porque ele bate a sua porta. Lembre-se daquela menininha. Deixe que Jesus abra. Jamais use essa história de crente carnal para justificar o seu pecado. E eu quero lembrá-lo aqui, irmãos, de uma passagem extraordinária do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então toda tentação, ela é humana, mas Deus é fiel. E porque Ele é fiel, Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Isto é, nunca haverá um pecado maior do que a sua força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Mesmo que venha a tentação, Deus vai lhe dar graça. Graça para suportar em todo o tempo. Certamente você já ouviu falar de um puritano norte-americano chamado Jonathan Edwards.
ele era um homem brilhante. Você sabe disso. Há quem diga que ele era o teólogo mais brilhante de toda a América. E ao mesmo tempo, Jonathan Edwards era um pastor humilde. E que no momento triste do seu ministério, ele foi pastorear, evangelizar os índios nas fronteiras americanas. E muitas pessoas só conhecem Jonathan Edwards por um sermão. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Mas as obras de Jonathan Edwards são muito maiores do que isso. No ano de 1722 e 1723, Jonathan Edwards estava orando. E ele tomou uma decisão. 70 resoluções para uma vida espiritual. Se não me falha a memória, há um livro em português sobre isso da editora Fiel. 70 resoluções de Jonathan Edwards. Mas se você buscar, você vai encontrar em algum lugar da internet. E eu quero trazer à memória dos irmãos, ou dar conhecimento àqueles que nunca ouviram isto, a decisão, a resolução de número 43 de Jonathan Edwards. Eu quero que você preste bem atenção nessas palavras. Eu resolvi que a partir daqui, até que eu morra, nunca mais agirei como se me pertencesse a mim mesmo de algum modo. Mas inteiramente e sobejamente pertencente a Deus, como se cada momento da minha vida fosse um dia normal de culto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a sua vida seja para a santificação, para a glória do nome daquele que lhe justificou.